Você já passou uma noite inteira no escuro? Sem luz para estudar, sem energia para carregar o celular, sem nem mesmo um ventilador no calor do verão? Pois é, para milhões de pessoas no Brasil e no mundo, isso não é drama, é realidade. Em muitas comunidades periféricas e áreas rurais, a eletricidade é um luxo. E enquanto isso, o lixo eletrônico se acumula: celulares velhos, baterias, placas de circuito, jogados fora como se não valessem nada. Mas e se eu te disser que, com esse mesmo lixo, é possível gerar energia solar gratuita, limpa e sustentável? Que uma criança de apenas 12 anos conseguiu fazer exatamente isso e transformou uma comunidade inteira? Esse menino não tinha laboratório, nem bolsa de estudos, nem ajuda de grandes empresas. Só tinha curiosidade, coragem e um quarto cheio de lixo eletrônico. Ele viu o que ninguém mais via: que dentro de cada aparelho quebrado há uma peça que pode mudar vidas, e o que ele fez vai te deixar de queixo caído. Quer saber como um autodidata da periferia usou ciência, reciclagem e pura determinação para trazer luz onde só havia escuridão? Então segura essa história, porque ela é emocionante. E prova que a verdadeira inovação social nem sempre vem dos grandes centros. Às vezes, vem de um quarto com cheiro de solda e sonhos grandes demais. Vamos começar com o cenário, onde tudo começou. Um lugar onde a falta de energia não é só um incômodo, é uma barreira para a dignidade. Imagine acordar todo dia com a mesma certeza: à noite vai apagar, sem luz, sem geladeira, sem carregar o celular. Em muitas comunidades do Brasil, especialmente nas periferias e zonas rurais, a falta de energia elétrica não é exceção, é rotina. E não estamos falando de um blackout passageiro. É ausência constante, que dura dias, semanas, às vezes anos. Crianças fazem lição de casa à luz de velas. Famílias cozinham com fogareiro a gás, correndo risco de acidentes. Idosos não conseguem usar aparelhos médicos básicos. E a segurança, quase inexistente. Um poste apagado pode significar mais assaltos, mais medo, mais isolamento. A energia aqui não é só conforto, é sobrevivência. E enquanto isso, o lixo eletrônico se acumula nas ruas, nos lixões, nos fundos de quintal, celulares, carregadores, TVs, placas-mãe, tudo virando entulho tóxico. Só no Brasil, são mais de 400 mil toneladas de lixo por ano, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E menos de 3% são reciclados corretamente. Um absurdo. Mas nesse cenário de descaso, surge uma pergunta que poucos fazem: e se esse lixo, na verdade, não fosse lixo? E se dentro de cada aparelho descartado houvesse o potencial de gerar energia limpa, renovável e acessível? Foi exatamente essa pergunta que um menino de 12 anos começou a se fazer enquanto via sua avó lendo um livro à luz de uma vela. E o que ele decidiu fazer em seguida muda tudo. Seu nome é Lucas, 12 anos. Morador de uma comunidade na periferia de São Paulo, um lugar onde oportunidades são escassas, mas criatividade transborda. Ele não foi destaque no boletim, não ganhou bolsas de estudo, nem apareceu nos jornais, até agora. Mas para quem o conhece, uma coisa é certa: esse menino é diferente. Lucas não brinca de videogame como os outros, ele desmonta. Desde os 9 anos, coleciona aparelhos eletrônicos quebrados, celulares, carregadores, placas de computador, baterias inchadas. Enquanto outros veem sucata, ele vê peças de um quebra-cabeça gigante. E tem uma missão: descobrir como tudo aquilo funciona. Autodidata, aprendeu tudo sozinho. Com vídeos no YouTube, apostilas da escola e muito teste e erro. Ele não tem laboratório, só um quarto pequeno, cheio de caixas, fios e ferramentas improvisadas. Mas ali, entre soldas e choques leves, nasceu um inventor nato. Humilde, tímido, mas com uma determinação de aço. E tudo mudou numa noite fria, quando viu sua avó com seus óculos de leitura, tentando enxergar as letras de um livro à luz de uma vela tremulando. Naquele momento, algo estalou.
ele pensou. Tem que ter um jeito melhor. E eu vou achar. Foi ali que nasceu não só um projeto, mas um propósito. Porque Lucas não queria só luz para ele. Ele queria luz para todos. E decidiu que, se o sistema não ia trazer energia, ele mesmo faria. Com o que tinha em mãos: lixo eletrônico, ciência e coragem. Lucas não nasceu com um manual de eletrônica debaixo do braço, mas desde cedo ele sentiu uma atração quase mágica por aparelhos quebrados. Enquanto outros jogavam fora um celular antigo, ele pensava: o que ainda funciona aqui? O que posso salvar? Foi assim que começou sua jornada no mundo do lixo eletrônico. Ou, como ele prefere chamar, matéria-prima esquecida. Ele ia de casa em casa recolhendo TVs velhas, baterias de celular, placas-mãe, carregadores, sem uso. Nada era descartado sem antes ser examinado. Com um alicate, uma chave de fenda e muita paciência, desmontava tudo. E descobriu algo incrível. Mesmo em aparelhos mortos, havia componentes valiosos: resistores, capacitores, circuitos integrados e até células solares danificadas, mas recuperáveis. Aprendeu sozinho, assistindo a vídeos em inglês com legenda, traduzindo palavras desconhecidas, pausando quadro a quadro. Estudava à noite, depois da escola, enquanto a maioria dormia. E usava o que tinha: um multímetro emprestado, um ferro de solda improvisado e a internet como sua universidade particular. Em pouco tempo, já conseguia identificar, testar e reaproveitar peças como um técnico experiente. O mais incrível? Ele não via isso como hobby, via como missão. Cada componente resgatado era uma peça do quebra-cabeça da sustentabilidade. Ele entendia, muito antes dos adultos ao seu redor, que o descarte errado de eletrônicos polui o solo, envenena rios e desperdiça recursos raros. E decidiu que, se ninguém ia reciclar, ele mesmo faria. E ainda transformaria tudo isso em algo útil. Foi nesse processo de desmontar, aprender e reaproveitar que ele teve um insight que mudaria tudo. E se eu usasse essas células solares, quebradas, para gerar energia limpa? Era o início de uma revolução feita com lixo, luz e muito sonho. Foi num vídeo no YouTube que Lucas viu pela primeira vez um painel solar funcionando. Luz do sol, eletricidade, lâmpada acesa. Simples, limpo, mágico. Mas quando viu o preço de um sistema completo, milhares de reais, seu coração afundou. Isso nunca vai chegar aqui, pensou. Até que, no meio da frustração, surgiu a centelha. E se eu fizesse um painel com o que as pessoas jogam fora? A ideia era ousada, quase maluca. Recuperar células solares de painéis descartados, montar um circuito com peças de lixo eletrônico, armazenar energia em baterias recondicionadas, tudo isso com materiais que ninguém queria. Mas para Lucas era perfeito, porque ele não queria um sistema caro. Queria um sistema acessível, sustentável e replicável, feito por gente como ele para gente como ele. Era mais do que tecnologia. Era inovação social. Ele não estava só tentando gerar energia. Estava desafiando um sistema que exclui, que deixa comunidades no escuro enquanto joga fora toneladas de recursos. Sua pergunta era simples, mas revolucionária. Por que pagar caro por algo que a natureza dá de graça e que o lixo pode ajudar a capturar? Começou a pesquisar obsessivamente. Como funcionam os painéis solares? O que é um regulador de carga? Como armazenar energia de forma segura? Anotava tudo em um caderno surrado, cheio de desenhos, setas e cálculos mal feitos. E cada erro era um degrau. Cada falha, uma lição. Ele não sabia, naquele momento, que estava criando um modelo de energia renovável feita com lixo. Um protótipo que poderia ser copiado em milhares de comunidades. Mas sabia uma coisa: se ele conseguisse acender uma única lâmpada com luz solar e sucata, já teria valido a pena. E foi exatamente isso que aconteceu. O quarto de Lucas virou um laboratório de guerrilha tecnológica.
protoboard no chão, fios espalhados, baterias em caixas de papelão. Nada de equipamentos profissionais, tudo improvisado. Ele começou com o básico: recuperar células solares de painéis danificados que conseguiu em um ferro velho. Algumas estavam rachadas, outras com oxidação, mas ele sabia que, se conectadas certo, ainda podiam gerar energia. Montar o circuito foi um quebra-cabeça elétrico. Ele soldava, testava, media com o multímetro e, na maioria das vezes, dava errado. Circuito aberto, curto-circuito, bateria descarregando sozinha. Houve choques leves, cheiro de plástico queimado, até um pequeno susto com faísca. Mas ele não desistia. Cada erro era anotado. Hoje aprendi que não pode ligar positivo direto no negativo. Ele precisava de um regulador de carga, um componente essencial para não danificar a bateria. Como não tinha dinheiro para comprar, usou peças de carregadores velhos e montou um sistema improvisado com transitores e diodos recuperados de placas-mãe. Funcionou? Na terceira tentativa, sim. E quando a bateria começou a carregar com energia solar, foi a primeira vitória silenciosa, mas gigantesca. Claro, não faltaram críticas. "Menino, isso aí é perigoso! Vai dar choque, vai pegar fogo!" Até adultos duvidaram. Mas Lucas seguia em frente, com a paciência de quem sabe que inovação não vem do aplauso, mas da tentativa. E cada peça que funcionava era um "eu sabia" silencioso. Depois de meses de trabalho, o sistema estava quase pronto. Células solares conectadas, bateria armazenando, regulador improvisado funcionando. Faltava só um detalhe: ligar uma lâmpada e ver se acendia, com energia limpa, gratuita e feita de lixo. O momento da verdade estava chegando. Era uma noite quente de sexta-feira. A comunidade estava no escuro, como sempre. Dentro do quarto de Lucas, o silêncio era tenso. Ele ajustou os fios pela última vez, respirou fundo e conectou a lâmpada LED ao sistema. Suas mãos tremiam. Tinha testado tudo 1000 vezes, mas agora era diferente. Era real. Apertou o interruptor e nada. O coração afundou. Será que tudo foi em vão? Ele checou os cabos, a bateria, o regulador, ajustou um conector solto. Tentou de novo. E então, um brilho fraco. A lâmpada piscou. Uma vez. 2. E, de repente, acendeu. Estável. Brilhante. Iluminando o quarto com uma luz suave, mas poderosa. Lucas congelou. Não gritou. Não pulou. Apenas olhou e sorriu. Lágrimas escorreram. Era mais do que luz. Era prova. Prova de que ele conseguiu. Que o lixo eletrônico, a energia solar, a ciência autodidata, tudo funcionava. Energia limpa, gratuita, feita com o que ninguém queria. Chamou a mãe. Ela entrou, viu a luz e cobriu a boca. "Meu Deus! Você fez isso com sucata?" Naquela hora, não importava mais o tamanho do quarto, a falta de recursos ou as críticas. Importava que uma criança de 12 anos havia gerado eletricidade do impossível. Foi o primeiro passo. Uma lâmpada. Pequena, simbólica, mas carregada de significado. Porque se uma lâmpada acendeu, por que não 2? Por que não 10? Por que não uma comunidade inteira? Lucas já não pensava em parar. Ele pensava em escalar, e foi exatamente isso que começou a acontecer. A notícia se espalhou rápido. O menino do bloco B fez luz, com lixo. No começo era curiosidade, depois admiração. Lucas começou instalando o sistema no centro comunitário, um espaço onde crianças faziam reforço escolar, idosos se reuniam e famílias buscavam apoio. Antes, funcionava só, de dia. Agora, com energia solar caseira, iluminava até às 10 da noite. Foi ali que tudo ganhou sentido. Crianças estudando com luz elétrica, mães carregando celulares para trabalho, idosos assistindo TV com segurança,
Um simples painel feito de lixo eletrônico estava devolvendo dignidade, educação e tranquilidade. E Lucas não parou. Em semanas, expandiu para 12 casas da vizinhança usando o mesmo modelo: células recuperadas, baterias recondicionadas, circuitos improvisados. As economias foram imediatas. Famílias que gastavam com lampiões, baterias e carregadores portáteis agora tinham energia gratuita. E o melhor, sem poluir. Cada sistema reduzia o uso de combustíveis fósseis e evitava o descarte incorreto de baterias. A comunidade inteira começou a ver o lixo eletrônico com outros olhos. Não como problema, mas como recurso. Além da energia, veio a conscientização. Reuniões sobre reciclagem, oficinas de reaproveitamento, crianças aprendendo a montar circuitos simples. Lucas virou professor informal. Mostrava que sustentabilidade urbana não é só para grandes cidades ou empresas ricas. É possível, sim, na periferia, com criatividade e empatia. Mas o maior impacto? O olhar das pessoas. Não era mais aquele menino estranho que desmonta aparelho. Era o Lucas que trouxe luz pra gente. E nesse olhar havia respeito, esperança e a certeza de que transformação comunitária começa com uma única ação corajosa. A história de Lucas vazou. Primeiro, um jornal local. Depois, um repórter de uma TV regional. Em semanas, o vídeo dele explicando o painel solar caseiro viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações em um mês. Pessoas de todo o Brasil assistiam, impressionadas. Um menino de 12 anos fez isso com lixo eletrônico? E a pergunta se repetia: por que ninguém fez isso antes? Escolas começaram a convidá-lo para palestras. ONGs de sustentabilidade foram até a comunidade conhecer o projeto. Um professor de engenharia da USP o chamou de gênio da sustentabilidade em uma entrevista. Ele não só resolveu um problema técnico, disse. Ele criou um modelo de inovação social que pode ser replicado em milhares de lugares. Empresas de tecnologia se sensibilizaram. Uma delas doou placas solares danificadas, baterias usadas, ferramentas profissionais. Outra financiou um pequeno laboratório comunitário dentro da associação local. Lucas, antes sozinho em seu quarto, agora tinha apoio, materiais e, mais importante, visibilidade. Convites chegaram de todo o país, feiras de ciência, eventos de energia renovável, premiações de jovens inventores. Um documentário foi produzido por uma produtora independente, mostrando como ciência na periferia pode mudar realidades. E o mais simbólico, uma escola pública da região criou um curso de tecnologia acessível, inspirado no trabalho dele. Mas Lucas não deixou a fama subir. Isso aqui não é sobre mim, dizia. É sobre mostrar que qualquer um pode fazer, mesmo sem dinheiro, mesmo sendo criança. E enquanto o mundo o chamava de jovem que mudou o mundo, ele só pensava em uma coisa: quantas comunidades ainda estão no escuro? Em uma das entrevistas, diante de câmeras e jornalistas, Lucas foi perguntado: o que você diria para outras crianças que querem mudar o mundo? Ele olhou para a câmera, com aquele jeito tímido, mas firme, e respondeu: não precisa de muito dinheiro para mudar o mundo. Às vezes, só precisa de uma ideia e de não desistir. Foi uma frase simples, mas carregada de verdade. Porque ele não falava como um menino abençoado pelo destino. Falava como alguém que levou choque, que teve medo, que ouviu "isso não vai dar certo" e continuou. Ele mostrou que autodidata não é só quem aprende sozinho, mas quem transforma o conhecimento em ação. Sua mensagem vai além da tecnologia. É um chamado. Qual é o seu lixo que pode virar solução? Qual problema você vê todo dia e acha que não tem jeito, mas talvez só precise de um novo olhar? Lucas não inventou a energia solar. Ele reinventou o acesso a ela. E ele reforça: eu não sou gênio, só fiquei curioso e continuei tentando. É um lembrete poderoso de que inovação social não precisa de laboratórios caros. Às vezes,
Começa com um quarto, um ferro de solda e um coração que se incomoda com a injustiça. Hoje, ele sonha em criar uma ONG para levar tecnologia sustentável a comunidades isoladas. Ensinar outras crianças a montarem seus próprios sistemas, porque para ele, energia para todos não é um slogan, é uma obrigação, e ele vai continuar lutando por isso. Um painel de cada vez. Essa história não é só sobre um menino que fez luz com lixo. É sobre inovação com recursos limitados. Provar que grandes mudanças não precisam de grandes orçamentos. Lucas usou o que tinha: curiosidade, determinação e materiais descartados, e transformou escassez em solução. Ela também é um manifesto pela sustentabilidade e reciclagem de lixo eletrônico. A cada celular jogado fora, perdemos metais raros, energia e potencial. Lucas mostrou que o lixo eletrônico não é só um problema ambiental, é um tesouro subutilizado. E reaproveitá-lo pode gerar energia limpa, reduzir poluição e criar oportunidades. Além disso, é um exemplo vivo de educação autodidata e tecnologia acessível. Ele não esperou por uma escola especial, bolsa ou professor. Aprendeu com o que estava disponível: internet, livros, tentativa e erro. E provou que o conhecimento está ao alcance de todos. Basta querer. O impacto social é outro pilar. Isso não foi só um experimento de ciência, foi transformação comunitária. Crianças estudando à noite, famílias mais seguras, economia no bolso, tecnologia com propósito. E isso é o que chamamos de inovação social. Usar criatividade para resolver problemas reais de quem mais precisa. Por fim, é uma lição de superação e perseverança. Teve falhas, críticas, riscos, mas ele seguiu, porque, como disse Lucas, quem desiste perde a chance de ver a luz acender. E essa luz pode ser literal? Ou o brilho de um futuro que a gente constrói com as próprias mãos. Lucas começou com uma pergunta simples: por que a gente joga fora algo que pode gerar luz? E com isso, mudou uma comunidade inteira. Mas a verdade é, ele não é o único capaz disso. Você, eu, qualquer pessoa com um pouco de curiosidade e coragem pode começar algo parecido. Não precisa ser um gênio. Só precisa não aceitar o não tem jeito como resposta. Pensa comigo. Quantos aparelhos eletrônicos você já descartou? Quantos celulares, carregadores, baterias estão aí, parados, virando lixo tóxico? E se, em vez de jogar fora, você os usasse para aprender, reaproveitar, transformar? E se a próxima grande inovação em energia renovável ou tecnologia com lixo começasse no seu quarto, na sua garagem, na sua escola? Esse vídeo não é só para entreter, é um chamado, um convite para você olhar o mundo com olhos diferentes, para ver o potencial onde outros veem sujeira, para acreditar que sustentabilidade urbana, educação tecnológica e futuro sustentável não são sonhos distantes, são construções diárias, feitas por gente comum que decide agir. Se esse vídeo te inspirou, não guarde isso só para você. Compartilhe, comente. Qual problema da sua comunidade você gostaria de resolver com inovação? Marque alguém que precisa ver isso, porque histórias como a do Lucas só crescem quando são espalhadas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho, porque aqui a gente não fala só de tecnologia. A gente mostra como ela pode mudar vidas, transformar comunidades e construir um mundo mais justo e limpo. Um vídeo de cada vez. Um inventor de cada vez.